Momento do Brinde, com Suzana Varelli. E aí, Suzana Varelli. Oi, Sandenberg, oi, Cássio, ouvintes, boa tarde. Boa tarde, Suzana. Suzana Varelli com a gente em áudio e vídeo. Ela vai nos falar o seguinte: uma consultoria, a Ideal, fez uma pesquisa, é o seguinte: qual a marca de vinho italiano que mais vende no Brasil? Tem algum palpite, Cássio? Olha, a marca, eu confesso que eu não tenho um palpite. Se a gente fosse pensar no tipo de vinho, no tipo de uva... Você ia falar Chianti. Eu ia falar Chianti. E ia falar Chianti porque tem assim, aliás, a Suzana até pode me confirmar isso. Tem uma história que Chianti harmoniza com pizza. Como a gente é apaixonado por pizza, eu falo, então deve ser Chianti. É isso ou não? Pelo menos em relação ao tipo, será? Acho que pode ser as duas coisas. Primeiro, a marca mais vendida faz Chianti. Né? Aí, ó. E a Itália, ela tem uma característica, os bons vinhos italianos, eles têm uma acidez que é muito interessante, não é pejorativo, a acidez é uma coisa positiva, e que combina muito bem com molho de tomate. Então, o Chianti é uma boa pedida para comer com pizza, menos lá, acho que a calabresa, que não tem muito molho de tomate, né? Não gosto de calabresa, então não sei, mas uma mussarela vai muito bem com Chianti. E uma vez até tive uma degustação, uma experiência testando pizza, e o vinho que foi melhor foi um Barbera, que é uma outra boa pedida. Barbera aí não é né, na região de Chianti, da Toscana, é mais no Piemonte, no norte da Itália, mas que para mim foi das melhores harmonizações com pizza. Então você está de parabéns, dona Cássia. Oba! De mais nada. Mas o que eu ia falar, assim, a Itália está crescendo muito no Brasil, está investindo muito do Brasil, tem um interesse grande aqui, ela aposta como um mercado, principalmente apostando nesse acordo Brasil-Mercosul, acordo Mercosul-União Europeia, quando ele sair do papel, e está se posicionando para conquistar uma fatia maior do mercado, o que deve acontecer, eu imagino. E a Ideal fez esse estudo falando das marcas mais vendidas. E o que me chamou a atenção nesse estudo, assim, em primeiro lugar está a Villa Antinori, que é um vinho, é uma vinícola que faz Chianti, faz vinho branco, faz rosso e faz Chianti, que é o diferencial dela. E, em primeiro lugar, são esses vinhos, né? Conta como primeiro lugar em faturamento todos os vinhos dessa vinícola, que é a Villa Antinori. E, em terceiro lugar, está um vinho que é muito mais caro, que chama Tignanello. É um dos grandes vinhos da Itália, da Toscana. E esses dois vinhos, eles são importados eles são produzidos pela mesma vinícola que é a Marchesa Antinori, que é uma vinícola que foi fundada em 1385, ou seja, bem antes até dos portugueses chegarem aqui. Está na sua 26ª geração. Né? E que consegue, assim, tem toda essa tradição e que consegue ter uma participação grande de mercado. E os dois vinhos, quem representa a Villa Antinori aqui no Brasil é a Berkman, que é uma importadora de origem inglesa. Eles têm a sede na Inglaterra e tem uma filial aqui no Brasil. E está dando a maior revolução na Berkman atualmente. O CEO saiu essa semana, o mercado está todo, o mercado de vinho todo em polvorosa, vamos dizer assim, para saber quem vai ser o novo CEO. E o que falam é que exatamente uma das mudanças aí do CEO é porque essa Villa Antinori estaria querendo mudar de importadora. Eu não consegui confirmar se é verdade ou não, mas assim, é uma importadora que está fazendo um bom trabalho, ao menos com essa marca que é a marca da Itália mais vendida. E se os ouvintes quiserem saber quais são os outros vinhos, no ranking que a Ideal fez, a gente tem, em primeiro lugar, o Villa Antinori, que eu falei, e em segundo lugar, me chamou a atenção, porque é a Freixenet, na Itália. A Freixenet, ela é grande nos Cavas, é uma vinícola espanhola que tem atividade também na Itália. E em segundo, o vinho do ranking mais vendido é um Pinot Grigio, que é uma uva branca bem levinha, bem delicada. Está em segundo lugar. Em terceiro, Tignanello. Em terceiro, uma que chama DAO 1947, que ela é conhecida por fazer vinhos principalmente com a uva Primitivo, lá na Puglia, que é uma uva que o brasileiro gosta muito. E em terceiro lugar, uma vinícola também grande que chama Corbelli, que faz Montepulciano, tem Primitivo, tem vinícolas ao longo da Itália. Mas o mais interessante é essa Antinori, que é uma potência e está na sua 26ª geração, é muito tempo fazendo vinho, tem que ter uma participação
situação de mercado boa mesmo. A Vila Antinori, ela tem um vinho que chama Vila Antinori, né? Então, a vinícola, o grupo todo chama Marquês Antinori. Eles têm vários, Marquês Antinori, que foi fundado pelo Marquês Antinori, que eu não vou saber o nome. Hoje em dia, quem preside é o Pietro Antinori, se eu não estou enganada. Mas assim, o fundador foi um Marquês Antinori em 1385. E ela segue familiar passando de geração em geração. Né? E ela tem algumas vinícolas na Toscana, são 8 vinícolas, se eu não estou enganado, ou 9, ou seja, é um grupo grande na Toscana, que é a grande região produtora da Itália. Tá. E ela tem a Villa Antinori, que é essa linha que é a entrada nos Chiantis, né, que em geral são vinhos bem gostosos, que o vinho branco dele está a R$100 e poucos, o rosso está quase 200, o Chianti um pouquinho mais de 200, para o ouvinte ter uma ideia da faixa de preço, e vai subindo em complexidade, em qualidade de vinhos, e tem a Tignanello, que é a vinícola premium dela, que faz o vinho Tignanello, faz um outro que chama Solaia também. O Villa Antinori tinto é 190, né? Isso. Está nessa faixa de preço, a gente olhar no mercado. Que a gente chama de vinho de entrada, né? Tá certo. No caso dessa linha, né, dessa vinho de 190, não é exatamente um preço leve, é um tanto salgado, mas a gente está falando de um vinho italiano de qualidade que veio para o Brasil. Mas o preço, vale a pena o ouvinte que quiser comprar. A Berkman é uma importadora que não vende direto para o consumidor final. Então, o preço que está no site dela, em geral, é mais caro do que o preço que a gente encontra no mercado. Então, vale a pena pesquisar para encontrar um preço melhor desse vinho. Tá certo. E esse Tignanello que a Suzana falou, custa 1.980. Opa! Podemos arredondar para R$2.000. Não, 1980. Vintão é de caixinha para o manobrista. Por aí. Então tá bom. Suzana Varelli, obrigado, Suzana. Até a semana. Até a semana, bom final de semana. Até mais, Suzana.